Igreja, vocês estão bem? De verdade, está tudo bem com vocês? O coração está em dia, os olhos fixos no bom pastor. Os dias são maus, hein? E Jesus está voltando. Glória a Deus, glória a Deus. Será um dia glorioso, glorioso. Eu tenho ansiado com esse dia. Igreja, vamos abrir as nossas Bíblias lá em Provérbios. Vamos pregar hoje em cima de Provérbios. Provérbios capítulo 3. Amém? Todos abriram? Provérbios capítulo 3. Nós vamos ler do verso 1 ao 7. A palavra do Senhor diz assim: Meu filho, não se esqueça dos meus ensinos, e que o seu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os seus dias e lhe acrescentarão anos de vida e paz. Não deixe que a bondade e a fidelidade abandone você. Amarre-as ao pescoço, escreva-as na tábua do seu coração, e você encontrará favor e boa compreensão diante de Deus e das outras pessoas. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos, tema o Senhor e afaste-se do mal. Amém. Até aqui. Aleluia. Irmãos, o que é que a gente faz diante de um bom conselho? O que é que a gente faz assim quando um conselho chega até nós? O que é que a gente faz? A gente dá ouvido? Será que a gente consegue assim dar ouvido? A gente guarda o conselho num lugar assim especial do nosso coração? A gente pratica esse conselho que a gente recebe, ele de vez em quando, ou ele vira vida mesmo em nós, esse conselho. Quando eu digo vira vida, será que esse conselho que a gente recebe, ele se torna parte de nós? Ele é participante de nós? Tem conselhos que são assim, irmão. Você recebe uma vez só e ele é para a vida toda. Você pratica aquilo a vida toda, Então, diante do que eu quero dizer? Diante de um mundo que é bombardeado por um monte de conselho furado, por um monte de clichê vazio, aqueles lemas triviais que já perderam ali a originalidade, As mensagens ímpias que a gente tem visto, eu digo que a expressão da verdadeira sabedoria, ela está em falta nos dias de hoje. Ela está em falta, As pessoas hoje estão buscando conselho em youtubers, aleluia. Influencers, É assim, não é assim, gente? Ou não? Não, só eu que estou vendo coisa. Tá, vamos lá. Irmãos, quando a gente fala sobre conselho, sabedoria, logo a gente pensa numa figura, numa pessoa, num sábio, Qual é a imagem de um sábio para nós? Essa pergunta que eu estou fazendo para você agora, qual que é a imagem assim de quando pensamos em um homem sábio, assim, quem que vem na nossa cabeça? Quem que vem? Quem que veio aí na sua cabeça? Oi, Salomão. Outros Carnal, Pondé, não é assim? Cortella. É ou não é? É ou não é? Tenho certeza que veio no cabelo de vocês, assim, o Cortella falando sobre o processo de vida e tal. E é mesmo, irmãos, esses homens, eles são sábios mesmo, mas até eles esbarram na limitação humana. A gente precisa entender uma coisa: a pessoa ela pode ter um QI extraordinário, assim, ela pode ter um cérebro abençoado, e tem gente que tem um cérebro abençoado, mas se vive como se Deus não existisse, desculpa o que eu vou dizer, não passa de tolo. Pode ter assim um QI extraordinário, um cérebro abençoado, mas se vive nessa terra como se Deus não existisse, não passa de um tolo ignorante. A Bíblia nos ensina, irmãos, que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E isso é muito interessante, por quê? Quando a gente vê, por exemplo, lá em Atos,
os pescadores de peixes, que foram ali os discípulos, e eles se tornaram pescadores de gente, eles eram exatamente essas pessoas. Eles demonstraram isso com as suas próprias vidas. O temor do Senhor sendo a sabedoria da vida deles. A palavra do Senhor diz que os que ouviam eles pregando ali em Atos, ali principalmente no início, no capítulo 3, 4 de Atos, uns diziam aos outros assim: como podem? Como pode esses homens iletrados falarem com essa ousadia, com essa sabedoria? Como pode isso? A palavra do Senhor diz lá em Atos que os sacerdotes da época, aquelas cabeças pensantes, irmãos, da época, eles ficaram admirados. Eles ficaram admirados. Por quê? Porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Irmãos, em outras tantas passagens a gente vê o próprio Jesus, que demonstrou isso com a sua própria vida. As palavras de Jesus, elas eram diferentes. As palavras de Jesus, elas eram diferentes das palavras dos escribas, dos fariseus, dos sacerdotes. As palavras de Jesus abalaram o mundo da sua época e continuam abalando o mundo da nossa geração. As estruturas religiosas, elas não suportaram a palavra de Jesus. As estruturas religiosas, elas romperam como um odre velho que recebe vinho novo. Elas romperam, e os ignorantes, eles olhavam para Jesus e diziam: mas esse aí não é o filho de José, não é o carpinteiro lá de Nazaré? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Mas sabe de uma coisa, amados irmãos? Quando eu estava pensando aqui nessa mensagem, no livro de Provérbios, eu cheguei a uma conclusão que, de uma forma muito trágica mesmo, sim, às vezes a igreja, ela chega a se esquecer do livro de Provérbios. E quando eu falo a igreja, eu não falo a instituição Manaim, eu falo a igreja mesmo, né? Por quê? Porque, principalmente à medida que nós vamos envelhecendo, aí a gente acha que os conselhos de Provérbios ficaram para os jovens, ficaram para as campanhas de retiro dos jovens, quem decora mais Provérbios. Aí parece que a gente, sim, gente velha, sim, como eu, já estou ficando velho. Estava falando com o Giba ali na entrada sobre veieira. O Giba falou: eu estou ficando velho. Falei: ô Giba, eu vou fazer 43. Ele, 44. Falei: nós estamos muito velhos. Mas aí a gente acha que Provérbios, os conselhos de Provérbios, ficaram apenas para os jovens. Se você olhar o capítulo 1 de Provérbios, vai mostrar o propósito dele ser escrito, e fala que ele tem o propósito de parar para aprender a sabedoria e o ensino, que ele tem o propósito para entender as palavras de inteligência, né? Quem lembra daquele meme de uma igreja, eu não sei qual que é a igreja, que o pastor está orando por um monte de coisa, aí um menino chega assim, ele fala: o que você quer? Daí ele: inteligência. Aí o pastor: então recebe inteligência. Aí o menino: vocês já viram esse meme, gente? Já viram, né? Todo mundo vê. Mas é isso, para obter o ensino, o bom proceder, para dar conhecimento e discernimento aos jovens, para dar prudência aos simples. É por isso que Provérbios foi escrito. Enfim, irmãos, mas com toda certeza, o livro de Provérbios, eu tenho certeza que ele é muito distante da mente lógica do século 21. Uma mente lógica do século 21, o ambiente cultural deste livro de Provérbios, eu tenho certeza que ele é um tanto distante da nossa sociedade moderna, da nossa sociedade cuja cabeça é uma cabeça lógica, né? A igreja moderna também tem sofrido desse mal. Mas nós vamos fazer uma espécie de um paralelo nessa mensagem, no final dessa mensagem, com um personagem real que parece ter desprezado esses conselhos aqui. Irmãos, talvez muitos chegam a pensar assim: mas por que eu preciso ler Provérbios? Né? Por que eu preciso? Se Jesus é maior que Salomão, por que eu tenho que me preocupar em memorizar as palavras de Salomão e não de Jesus, né? Não é assim? Além disso, se Salomão era tão inteligente, como ele pode ter morrido assim de uma forma, de um jeito como um grande insensato? É ou não é, igreja? Muitos não pensam assim. Eu cheguei a ler coisas sobre isso, mas eu digo para vocês, Provérbios, honestamente, ele não é um livro que vai ficar tratando de boas maneiras e nem apenas ditando como a gente deve se comportar. O livro de Provérbios, irmãos, cujas palavras, elas desnudam o nosso coração.
Ela nivela a nossa alma. O livro de Provérbios, irmãos, vai escancarar muitas vezes o modo corrupto que a gente vive. É isso. Que nessa noite o Senhor possa encontrar o meu coração e o seu. E que a gente saia daqui assim saciado por essas palavras de vida eterna. Quando a gente olha para o início aqui do texto que lemos, de cara a gente vê que se trata de bons conselhos, de ensino, de exortação, de cuidado. O início diz: filho meu, não se esqueças dos meus ensinos e que o seu coração guarde os meus mandamentos. Esse termo, filho, não te esqueças, eu já lembro das histórias que meu pai contava. Certa vez, irmãos, meu pai ele tinha muitas histórias, né? E às vezes as pessoas assim perguntam: você lembra quem foi assim, seu primeiro pastor e tudo, né? Apesar do meu pai não ser pastor, eu falo: meu pai, foi ele, meu pai e minha mãe, eles que foram, porque as palavras que ficaram até hoje assim no meu coração gravadas, muitas delas foram eles que contaram de forma assim pedagógica. Teve uma vez, irmãos, eu acho que eu já contei isso aqui, vou repetir. Teve uma vez, meu pai estava reformando a casa dele lá, né? Estava construindo, eu acho. E aí eu estava ajudando ele a fazer massa, né? Não é muito comum isso hoje, né? Os meninos ajudar o pai a fazer massa, subir tijolo, essas coisas, né? Mas no tempo atrás era. E aí eu fazia isso, meu pai jogava o tijolo de baixo para lá, de cima e tal. E aí a gente morava ali perto da área militar. E aí um dia um fogo, assim, bateu um vento e um fogo começou a queimar todo o mato, assim, né? E a gente lá, eu colocando massa pro pai, o pai chapando a parede. Aí ele parou tudo: senta aqui, senta aqui. Aí nós sentamos na beira, assim, da laje e ficamos olhando lá pro mato. E ele falou assim: só escuta, só observa, né? E eu fiquei observando, né? Não sabia o que olhar, mas eu fiquei olhando lá. Daí ele: veja o mato. E o fogo ia pegando assim no mato, irmãos, muito rápido, né? Eu acho que a gente ficou ali uns 15 minutos observando aquela cena. E aí eu lembro que tinha um ipê, era um ipê assim amarelo, bonito, né? No meio daquele mato, assim. E aí ele falou: quer ver só? O fogo não vai respeitar aquele ipê, ele não vai respeitar, ele vai pegar o ipê. E aí o fogo foi vindo mesmo assim, irmão, dito e feito, pegou o ipê assim e varreu o ipê assim, bonito. Ficou tudo cinza, tudo fumaça assim. Aí ele olhou para mim e falou: meu filho, a volta de Jesus vai ser desse jeito. O dia que o Filho do Homem se manifestar vai ser desse jeito. Tem coisas muito belas nessa terra, mas se não for do Senhor, será consumido como esse fogo. Então você se aprume na vida e não se esqueça dessa palavra. Aí eu lembro que ele pegou o boné assim, limpou o rosto suave: vamos trabalhar. E aí nós voltamos para aquela rotina. Filho meu, não te esqueças. Essa é a palavra que o Senhor Jesus está falando para mim e para você nessa noite. Não te esqueças. Igreja, quantos conselhos assim os nossos pais nos deram, bom demais, assim, bom demais. Ficaram gravados assim no nosso coração. Para a vida inteira, mas até os nossos pais deram uns conselhos meio furados, né? Por quê? Porque é a limitação humana mesmo. Eu fico pensando os pais que não são cristãos, pais que não leem a Bíblia, pais que não têm o temor do Senhor como sabedoria. O que conselho eles têm para dar para os seus filhos? Que conselho? Quem aqui nunca ouviu aquela frase: faço o que eu mando, mas não faço o que eu faço? Só eu ouvi, né? Eu sempre pensei: oxe, mas se o ser humano aprende boa parte por observação, por que eu não posso fazer, né? Não é assim, irmãos? Quantas vezes a gente ouve um conselho, você ouve um conselho, e aí você meio que não concorda, não é? Quando a gente é jovenzinho, principalmente, né? Os jovenzinhos aqui da casa sabem bem disso, né? O pai dá um conselho, alguém dá um conselho, o pastor, o líder, dá um conselho, e aquele conselho, geralmente, ele não é o que você quer ouvir, né? E aí você meio que não concorda com aquilo, aí você vai e executa do seu jeito. Irmãos, não vem aquela voz da pessoa na cabeça da gente, assim?
né? E aí você pensa, olha, eu nem vou contar que deu errado, porque se eu contar, ele vai falar, te falei, se tivesse meu ouvido, não tinha quebrado a cara. É ou não é, seu Roberto? É, Jesus, nós como pastores também estamos nesse nicho, irmão, de gente que dá conselho. Nesse exato momento, alguns conselhos estão saindo daqui. É comum isso na nossa área. Mas tem um porém, os conselhos, na verdade, eles têm que ser os conselhos de Deus. De Deus. Os conselhos da sua palavra. Porque se forem só opiniões nossas, pode até ter valor, mas elas são temporais. Elas não são atemporais e elas não são eternas. Por isso os conselhos, eles precisam ser do Senhor, irmãos, do Senhor. Deixa eu contar uma história para vocês. Teve uma vez, uma irmã chegou na igreja, eu tinha um filho jovenzinho, né? Aí ela chegou na igreja, durante o culto, assim, eu percebi que o rapaz estava no culto, né? E ele não ia para a igreja, E aí terminou o culto, ela chegou em mim assim e falou assim, pastor, eu quero te contar um negócio que aconteceu. E aí eu olhei o filho, né? Ele estava meio machucado, assim, estava com o rosto meio atravessado, assim, né? Com a expressão ainda de dor e tal. E aí ela falou, o meu filho, você não sabe o que aconteceu. Eu diga, mulher, ele foi para balada esse final de semana. Aí eu já comecei a imaginar, né, o que tinha acontecido. Aí falou, ele foi para balada, mas ele estava lá, ele é bonzinho, ele não estava fazendo nada, lá. E aí o rapaz achou que ele tinha estranhado com a moça lá, que o rapaz se achava dono dela e tal. E olha só o que aconteceu, e ela contando assim, né? E aí ele tomou um soco assim, aí ela contando assim, desespero, né? Eu dei glória a Deus, eu dei um pulo assim, glória a Deus, aleluia. E aí ela se espantou com o meu conselho, né? Ela regalou o olho, por que você está glorificando a Deus? Eu falei, minha irmã, ela queria processar o lugar, ela queria processar quem fez aquilo com o filho dela e tal. Eu falei, minha irmã, levante a mão para o céu, dê glória a Deus, foi só um soco, né? Hoje, minha irmã, poderia ter sido tiro, poderia ter sido um monte de coisa, seu filho ter ceifado a vida aí, mas foi só um soco. Minha irmã, louve a Deus, que ele agora está com o rosto meio torto aí, mas está aqui na igreja, está louvando ao Senhor. Antes ele vivia com a cara torta na igreja, louvando a Deus, que é bonitinho, arrumando confusão. Aleluia! Ih, irmão, acho que esse conselho não foi bom. Eu nunca mais vi a irmã, nunca mais. Minha irmã, me perdoe, viu, se magoou teu coração, mas eu entendi que era a melhor coisa que tinha acontecido, porque foi só um negócio ruinzinho que aconteceu, mas aquele menino estava em vida, e estava na igreja, estava chorando, estava quebrantado. Aleluia, glória a Deus por isso. Mas eu acho que não deu muito certo. Irmãos, vamos seguir aqui. Verso 1, meu filho, não se esqueça dos meus ensinos e que o seu coração guarde os meus mandamentos. A primeira coisa que a gente deve observar aqui é, os ensinos e mandamentos de Deus, eles não devem ser esquecidos. E por quê? Primeiro, porque há recompensa para aqueles que observam e praticam os ensinamentos de Deus. O próximo verso, ele responde isso. A recompensa é, os seus dias aumentarão e os seus anos de vida serão regados de perfeita paz. É isso que está escrito. Aqueles que guardam os mandamentos e os ensinos do Senhor no seu coração terão seus dias acrescentados e terão seus dias de paz. Gente boa, isso pode parecer simples demais aos seus ouvidos, mas você já conheceu uma pessoa que não tem paz? Ou coisa horrorosa uma pessoa que não tem paz, ou coisa horrorosa é conviver com quem não tem paz. Tudo que essa pessoa faz é arriscado, conviver perto dessa pessoa é arriscado, tudo pode acontecer naquele momento, tudo que ela bota a mão quebra, tudo que vai fazer dá errado, a confusão e o caos parece que estão sempre à espreita, é uma pessoa que não tem paz. É duro isso. Verso 3, não deixe que a bondade e a fidelidade abandonem você. Irmãos, isso aqui não é brincadeira, sabe por quê? Não deixe que a bondade e a fidelidade se aparte, vá para longe de ti, não deixe, porque o mundo hoje, irmãos, pede exatamente o contrário disso. Sinônimo de bondade para o mundo hoje é ser feito de bobo.
ou não? Sinônimo de ser bondoso hoje, bondade hoje, exercer bondade, muitas vezes é isso para o mundo, é ser passado para trás, é ser feito de bobo. Bondade nesse mundo não é sinônimo de ser bonzinho, onde as pessoas vão pisar em você. Fidelidade, então, nem se fala. Fidelidade, irmãos, a fidelidade entre casais passou a ser desprezado. Esses dias eu fiquei horrorizado, irmãos, procurando coisa para assistir assim, para distrair a cabeça da gente, sim, na TV, né? Não sei você, varão, lá na sua casa, em casa, assim, você desce todos os canais, não acha nada, sobe tudo de novo, não acha nada, desliga e vai dormir, não é assim? E aí eu vi que tinha um programa de TV que enaltece isso. O quê? A infidelidade, irmãos. Que coisa horrorosa. As pessoas discutem sobre isso e aplaudem quando as pessoas são infiéis. Falando de um amor livre, vai nessa, não tem isso não. Irmão, não se vê mais fidelidade entre empregador e empregado. Qualquer tipo de investida de uma outra empresa que vai melhorar ali, ou uma promessa só de uma melhora salarial ali, sei lá, tchau. O pessoal vai embora. Também em contrapartida, qualquer pessoa que faça a sua função com menos custo, igual, melhor, mais ou menos também, tchau para você. Vou ficar com outro que tem menos custo. Não tem mais, irmãos. Vocês estão entendendo, irmãos? Isso faz sentido ou não faz sentido? Não deixe que a bondade e a fidelidade abandonem você. Irmãos, nós não podemos esquecer, sabe o quê? A uva é fruto da videira. A goiaba é fruto da goiabeira. Fidelidade e bondade é fruto do quê? Pode falar que vocês sabem. Fidelidade e bondade é fruto do quê? Fruto do Espírito. Eita, glória a Deus. Fidelidade e bondade são fruto do Espírito. Não são dotes naturais do ser humano, mas são virtudes de Deus, fruto do Espírito. Irmãos, ser fiel quando somos injustiçados, ó trem ruim que só, ou não? Você sabe da verdade. Às vezes aquela situação, até aquela pessoa que está praticando a injustiça com você, ela também sabe da verdade, mas ela não recua, porque admitir isso, a lei dos homens é brutal, ela é dura demais, então ela não admite isso. Mas como é duro isso, irmãos? Como é duro agir com doçura com pessoa rude. Como é duro você ser doce com pessoa grossa. Misericórdia, não é? Mas o bom conselho que nós lemos aqui é: tenha isso como um colar em seu pescoço. Tenha bondade, fidelidade exposta para que os homens vejam, para que Deus seja honrado. Tenha isso como um colar em seu pescoço. Mais que isso, mais do que algo externo, como é o colar, grave isso no seu coração. É isso que está escrito aqui, e é muito interessante, irmãos, grave isso no seu coração, porque quando se trata de palavras e ensinamentos de Deus, o trem vai além. Ele não é discernido apenas com a cabeça, com o intelecto, mas com o coração, o centro da alma, de entendimento do ser humano. É o centro de vida. O conselho é: grave isso no lugar mais íntimo, grave isso no lugar mais íntimo e mais secreto do seu ser. Grave essas palavras no seu coração. E que a caixa forte do seu coração seja suficientemente capaz de guardar os meus ensinamentos. Quem aqui lembra do Salmo 119, 11? Excelente, excelente, vai lá. Vamos, igreja! Isso. Vamos lá, ó. Vou falar aqui. Salmo 119, 11. Vocês repetem. Salmo 119, 11. Amém? Vamos ser pedagógicos. Salmo 119, 11. Ah, não. Vocês estão desanimados demais. Não é possível. Não é possível. Não. Não. Salmo 119, 11. Guardei tua palavra no meu coração para não pecar contra ti.
Salmo 119:11. Guardei tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Aleluia. Aleluia. É isso, irmãos. Guarde isso no teu coração. Isso é muito interessante, irmãos, porque a leitura que Jesus faz daquele que ama a Deus, qual que é? É aquele que tem muitas expressões de amor? É aquele que sabe dar boas dádivas ao Senhor? Não. João 14:21 diz, é aquele que me ama. Esse é o que guarda os meus mandamentos. O que guarda os meus mandamentos é aquele que me ama. Vamos pensar um pouco sobre isso, irmãos? Como são as nossas expressões de amor? Como são as nossas expressões de amor com o irmão? Com a esposa? Como são? Como que a gente expressa amor, varão? Para a esposa? Como é, xará? Como que a gente expressa? Pode falar, aqui é ouvinte praticante. Falando, amém, o que mais? Cuidando, o que mais, gente? Olha, então, esse daí é varão. Eita, varão. Falou suportando. Eita, varão. Tá corajoso esse aí. Eita, nós. Ah, entendi. Suportando para dar suporte. Eita, varão. Eita, isso aí é valente mesmo. Glória a Deus, glória a Deus. Mas não é isso, irmãos. Não são as expressões de amor. A gente dá presente fora de época, não é isso? Abre porta do carro, às vezes convida para jantar fora, às vezes convida para uma refeição. Simples que seja, mas você acaba tornando aquele momento simples especial. Você faz com que a pessoa amada ali, ela se sinta especial com a sua expressão de amor, né? Em alguns casos, varão, tem umas expressões de amor que elas são mais simples que o normal, viu? Lavar a louça, por exemplo, viu? Lavar a louça, amém. Ó, as varoas ficaram aleluiadas agora, amém, amém. Amém, isso. Viu? Lavar a louça, assim, dar uma ajeitada. Só não bagunçar a casa, viu? Já é uma expressão de amor assim, gigantesca. É ou não é, gente boa? Mas até isso, irmãos, tem sumido da nossa sociedade moderna. As expressões de amor verdadeiro, elas têm virado performance e interesse, são envolvidos nisso. Um pensador certa vez escreveu sobre isso, ele escreveu sobre o amor líquido, sobre a liquidez do amor. Qual é o conceito de amor líquido dele, irmãos? O conceito de amor líquido dele ele descreve as relações da sociedade moderna, contemporânea, como frágeis. Relações frágeis, fracas, descartáveis, superficiais, plásticas, moldada pela cultura do consumo, moldada pela cultura da insegurança. O foco nessas relações está na gratificação que é imediata e também na satisfação individual. Essa é a liquidez do amor. Então até as expressões de amor, ela tem mudado. O amor dos homens tem se caracterizado pela sua liquidez. Mas aqui a Bíblia ensina outra coisa. A Bíblia está dizendo que uma forma de você expressar amor ao Senhor, como que é? Guardando os seus mandamentos. João 14:21 diz, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama, e aquele que me ama será amado por meu Pai, eu também o amarei e me manifestarei a ele. O que significa aquele que guarda os meus mandamentos, esse é o que me ama? O que significa isso? Será que a palavra guardar aqui se refere ao cuidado que você tem em guardar a palavra do Senhor num lugar seguro e tranca ali, ao ponto de ninguém mexer assim, como se fosse, conseguir deixar protegido? Como um guardião da palavra, conseguir deixar protegido não, tipo num locker. Não é isso. Guardar os mandamentos do Senhor é praticá-los em dias bons e é praticá-los em dias maus. Guardar os mandamentos do Senhor é em resolução de conflitos, quer sejam boas, positivas, quer sejam más e negativas. Guardar os mandamentos do Senhor é em meio às injustiças. Guardar os mandamentos do Senhor é em meio às perdas, aos fracassos. Guardar os mandamentos do Senhor é viver sob os conselhos do Altíssimo, é viver segundo a cultura do reino de Deus, mesmo diante de um mundo cheio de inquietações e oportunidades.
Isso é guardar os mandamentos do Senhor. Vamos ver o verso 5 e 6. Olha só que lição linda é essa. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Olha só que linda lição, irmãos. Em primeiro lugar, devemos fazer o quê? Confiar no Senhor, ou seja, ter plena confiança no Senhor. E o que isso significa? Significa contar com Ele em todas as emergências. Significa contar com Ele mesmo quando tudo parece que vai ser destruído, acabado, mesmo com o silêncio dEle. Significa se fortalecer nele em tempos de necessidade. Significa Ele é mais glorificado em mim quando eu estou mais satisfeito nele. Isso é ter plena confiança no Senhor. Foi isso que o salmista diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Isso é ter plena confiança no Senhor. E o segundo ponto é: não te estribes em teu próprio entendimento. O que significa que não devemos confiar em nossa própria sabedoria, ou usar os nossos pensamentos, ou usar as nossas ações como nosso guia. E aí é difícil. Aí é difícil. Significa que não podemos nos inclinar sobre a nossa própria compreensão das coisas. Não te estribes em teu próprio entendimento. E o terceiro ponto: reconheça o Senhor. Reconhecê-lo em todos os seus caminhos. A palavra do Senhor diz em Filipenses 4,6: não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês pela oração e pela súplica com ações de graça. Reconheçam o Senhor em todas as coisas. O apóstolo Paulo ensina a gente em 1 Coríntios: quer comam, quer bebam, quer façam qualquer outra coisa, mas que tudo isso seja feito para a glória de Deus. Irmãos, o Senhor é o responsável em deixar o nosso caminho claro. Ele é responsável em deixar o nosso caminho claro, bem iluminado. E como é que Ele faz isso, irmãos? Através da sua palavra. Salmo 119, 105 diz o quê? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. E o Salmo 119, 11 que diz, irmãos? É isso aí, guardei tua palavra no meu coração. Se não gravar nada do que está sendo dito hoje, irmãos, grave isso. Guardei tua palavra no meu coração, para que eu não peque contra ti. Gente boa, não seja sábio aos teus próprios olhos. Não faça a tua maneira. Ô soldado, vem cá, soldado. Quando eu falei que a gente ia fazer um paralelo sobre os ensinamentos de Provérbios 3, abra sua Bíblia, lá em 3 João, terceira carta de João, lá no final, antes de Judas e Apocalipse. Tem um moço na história, irmãos, chamado Diótrefes. E aqui onde a gente vai ler, vai falar só um pouquinho assim da história desse homem. Mas deve a nossa atenção. A terceira carta de João, ali versos 9 e 10, a palavra do Senhor diz assim:
Escrevi algumas palavras à igreja, mas Diótrefes, que gosta de exercer primazia entre eles, não nos dá acolhida. Por isso, quando eu for aí, farei com que se lembre das obras que ele pratica, proferindo contra nós palavras caluniosas. E não satisfeito com isso, ele não recebe os irmãos, impede que os que querem recebê-los e os expulsa da igreja. E aí João continua: amados, não imite o que é mal, e sim o que é bom. Quem pratica o bem procede de Deus, e quem pratica o mal jamais viu a Deus. E aí ele dá um outro exemplo ao contrário de Diótrefes, ele dá o exemplo de Demétrios. Quanto a Demétrios, todos dão bom testemunho dele, até a própria verdade. E nós também damos testemunho, e você sabe que o nosso testemunho é verdadeiro. Se você pesquisar por aí sobre Diótrefes, irmãos, talvez você chegue a uma conclusão que as pessoas chegaram, eles chamam de a síndrome de Diótrefes. O que é isso, irmãos? Síndrome, o que é? São características, são sinais, são sintomas que vão determinar uma condição ou até mesmo uma doença, é isso. A síndrome de Diótrefes. Esse irmão se achava, irmãos. Ele não seguia conselhos. Quando o apóstolo João falava aqui, ele se opunha. Ele se opôs a João. E aí quando a gente olha para Provérbios, a gente vê Provérbios 3. Ele não era bondoso. Ao contrário disso, ele expulsava os irmãos da igreja. Diótrefes, ele não quis amarrar ali em seu pescoço a bondade e a fidelidade. Ele optou por outra coisa. Ele fez outra coisa. Ele fez outra escolha. Preste atenção, irmãos, nisso que eu vou falar para você agora. Todo cristão é uma testemunha. Todo cristão é uma testemunha. Seja para o melhor, seja para o pior. Mas todo cristão é uma testemunha. Ou nós colaboramos com a verdade, ou nós servimos de empecilho. Ou nós somos vasos de honra, ou nós somos vasos de desonra. Grave isso no seu coração, irmãos. Teologia não é algo exclusivo para pastor. Teologia não é algo exclusivo para quem prega, para líder. Todo cristão pratica teologia. O simples fato de você agradecer uma pessoa no mercado ou na rua, falar: ah, Deus abençoe, isso é teologia. Todo cristão que fala do Senhor, ele pratica teologia. Agora o ponto é: qual é a teologia que nós estamos praticando? É a boa teologia ou é a ruim? Qual teologia que nós estamos praticando? É a do filho meu, de Provérbios. Escute os meus ensinamentos, guarde os meus mandamentos no seu coração. Ou é a teologia de Diótrefes? Uma pergunta que eu faço olhando para os ensinamentos de Provérbios 3 e olhando para essa figura aqui. Irmãos, isso aqui é grave, irmãos. Sabe por quê? Porque, irmãos, está escrito. Se João reservou um espaço para falar disso, é porque isso era um problema sério. E quando eu olho isso, eu vejo assim: eu sou parte de um problema ou eu sou solução? Eu edifico ou eu destruo? É a síndrome de Diótrefes, irmãos. Nós somos guiados pela voz de Deus, irmãos.
Mas ao contrário de como a gente lê aqui em Provérbios, que fala que no verso 4, o ato de você andar com a bondade e a fidelidade em seu interior, praticando ela, faz com que você encontre boa compreensão diante dos homens e também diante de Deus. Mas ao contrário de encontrar favor e boa compreensão diante dos homens, diante de Deus, aqui a gente vê um mau testemunho desse homem é exposto, está aqui, eterno essa palavra. Ao invés de guardar as palavras e ensinamentos do Mestre Jesus, ele caminha em seu próprio entendimento. Ô síndrome infeliz é essa, irmãos, que tem perturbado os homens da terra, que está enraizado nos corações adoecidos. O problema aqui, irmãos, não era insubordinação, não. O problema aqui não eram pontos teológicos diferentes, não era isso, não. Ou questões sociais, não. O ponto aqui é pecado mesmo. Quando a gente olha para a palavra de Provérbios, a gente olha para esse personagem real, Diótrefes. O que é que eu entendo? É a conclusão da mensagem aqui. O Diótrefes de ontem ainda é o Diótrefes de hoje. A sede de poder, a arrogância, o estrelismo, o ser em destaque, o ser o centro das atenções, faz com que o Diótrefes de ontem continue sendo o Diótrefes de hoje. Mas a palavra do Senhor para a minha vida e para a sua é hoje: filho meu, não se esqueça dos meus ensinos, e o que o seu coração guarde os meus mandamentos. Por quê? Porque eles aumentarão os seus dias na terra e lhe acrescentarão anos de vida e paz. Não deixe que a bondade e a fidelidade suma, se aparte, se distancie de você. Ao contrário disso, amarre elas no seu pescoço como um colar. E mais que isso, escreva elas na tábua do seu coração. E você encontrará favor e boa compreensão dos homens e diante de Deus. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie, não se estribe no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Tema o Senhor e afaste-se do mal. Esse é o conselho de Deus para a minha vida e para a sua. Para pessoas jovens, para as pessoas mais velhas, para crianças, para adultos. O princípio da sabedoria é o temor do Senhor. Se coloque em pé, igreja, vamos orar. Senhor Deus, Pai, diante de um mundo que exige respostas nossas, Pai, o tempo todo. Amanhã, Senhor, quando o sol nascer, Pai, e cada um de nós formos, Senhor, para os seus trabalhos, suas rotinas, as suas atividades, quer sejam secular ou não, ou dentro de casa, mas o mundo tem exigido um posicionamento nosso, Senhor, no qual muitas vezes nós nos posicionamos e nos esquecemos da bondade, da fidelidade, que são fruto do Espírito Santo de Deus, e agimos como insensatos, usando nossa própria sabedoria, o nosso próprio entendimento. O Senhor nos fez pessoas capazes, Senhor, e por conta
disso, uma vez ou outra, nós vamos, Senhor, de nós mesmos conseguir ter uma boa resposta, conseguir sair de uma situação ou outra, mas isso são coisas temporais, passageiras, não são eternas. Nos ensine a viver segundo o teu mandamento, nos ensine a viver segundo os teus ensinamentos, que a tua voz venha, Senhor, e invadir o nosso interior, Pai. Que o nosso coração venha ele todo, Senhor, ser escrito pela mensagem de vida eterna. Oh, Senhor Deus, tenha misericórdia do teu povo, Pai. Que venhamos estar apoiados, Senhor, sob a tua palavra. Perdoa-nos, Senhor, o tempo de ignorância que temos, Senhor, feito com a força do nosso braço, o nosso viver, e por isso estamos tão cansados e fadigados e sobrecarregados. Toma o nosso jugo nessa hora, Senhor. Traga alívio, Senhor, para a nossa igreja. Traga alívio, Senhor, para os nossos irmãos. Traga alívio, Senhor, para os meus irmãos aqui, Pai. Traga alívio para as nossas vidas. Endireita, Senhor, as nossas veredas. Ilumina, Senhor, o nosso caminho. Eia, Deus. Eia, Rabadaraia, Rabadaraia, Xerê. Abençoa o teu povo santo, Pai, que nos assiste em casa agora. Abençoa, Senhor, o teu povo santo, que vai dar o play um dia desse, Senhor, nessa mensagem, querendo encontrar resposta, consolo para a sua alma, e que essas verdades que são eternas possam encontrar, Senhor. Que venhamos ter uma noite em perfeita paz. Que venhamos ter uma noite de descanso, em perfeita paz, Senhor. Que o Senhor possa mesmo velar o sono dos teus filhos nesta hora, nesta noite. Que amanhã venhamos ter uma segunda-feira assim diferente, especial, sabendo, Senhor, que nós começamos a semana hoje ouvindo a tua palavra. Em nome de Jesus, livra-nos, Senhor, de todo mal. Enche o nosso coração de vida, de vigor, Pai. Que venhamos assim jamais esquecer desse bom conselho, guardando a tua palavra no nosso coração, para jamais pecar contra ti. Que o grande amor de Deus, o Pai, que a graça do Filho Jesus, e que a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus seja com todo irmão, com toda irmã, em nome de Jesus. Vão na paz do Senhor, amada igreja. Que o Senhor venha alegrar o seu coração nesta hora, nesta noite, enchendo ele de paz, em nome de Jesus. Amém. Amém.